que é necessário de estratégias de intervenção em TOD em relação à família. É muito importante também mencionar a todos vocês, né, que o TOD, quando a gente trabalha, né, com transtorno opositor desafiante, ela é um complexo, é uma junção de várias pessoas que tem que trabalhar. Não tem como. Se a gente partir do princípio que toda intervenção ela necessita de um trabalho extremamente efetivo frente a esse processo de intervenção, é muito importante aqui no TOD, não tem como trabalhar separado, tá, gente? Um profissional da área, aqui especificamente, né, como o psicopedagogo, que brilhantemente o professor Robson colocou, ele tem uma importância essencial nesse processo, tá? Porque é a pessoa que vai estar ajudando tanto na identificação desses processos, né, na identificação desses sintomas também, de poder verificar e trazer apoio, né, as sugestões tanto para a família quanto para a escola. É um profissional que muitas vezes vai ter essa capacidade de perceber que o quanto esse comportamento está interferindo nos processos de aprendizagem. Nós precisamos entender isso, tá? E não tem como andar. Então, família que está me assistindo aqui, professores, né, gestores de escola, tá? Nós precisamos juntos, trabalhar juntos, o médico, a equipe que trabalha com a criança. Não tem como trabalhar isso de forma fragmentada, tá? É uma correlação, é uma transposição juntamente de todas essas equipes em prol de uma criança. Isso é extremamente necessário, fundamental para um processo de intervenção. Para começar, uma das estratégias de intervenção em relação à família, tá? É programas de treinamento para pais e terapia familiar, tá? Gente, já está, é de uma prática baseada em evidência, escola de pais, né? Então, a gente, nesse grupo, a gente vai poder estar disponibilizando material, organizando situações em que traga o ensino para os pais de como lidar com essas pessoas, de como lidar com essas crianças, tá? Porque essa criança também vai ficar adulta. Então, nós temos que o máximo de possibilidades de entender todo esse processo para poder ajudar de forma intensiva frente a essas adequações de comportamento, as habilidades sociais que são necessárias para esses pais. Então, esse pai, ele precisa da informação, tá, gente? Não podemos trabalhar com essa criança somente dentro de um consultório, e se não, a gente chamar essa família, fazer essa família junto desse processo, tá? Então, isso é essencial para que este comportamento da criança, além de técnicas, tá? De reforço positivo, questões disciplinares, comportamentos, enfim, são várias estratégias que a gente vai estar juntamente com essa família trabalhando. Então, uma estratégia para a família é participar de programas de treinamento, tá? Se a sua escola, seu profissional não disponibiliza, vamos criar essa necessidade. É importante, gente, tá? Para que esses pais possam estar conversando, possam estar trocando experiências. Isso faz muito, é muito importante para esse processo. Outra questão é a solução colaborativa de problemas, né? Uma das coisas que eu sempre costumo dizer, a hora que o momento que você aponta, né, tem 3 dedos voltados para você. Ou seja, qual é a minha responsabilidade neste processo? É toda. Eu, enquanto profissional, eu preciso me envolver dentro dessa estratégia, dentro dessa perspectiva, tá? Porque, gente, nós somos uma ponte muito importante nesse processo de capacitar essa família, de organizar essa criança, fazer com que esse pai, principalmente, entenda qual é o perfil desta criança, como que essa criança se manifesta, que tipo de comportamento é esse que consolida toda essa junção de comportamentos que permeia, né, toda uma inadequação. Então, nós precisamos, né, rastrear todas essas situações, verificar também, principalmente, conduta. Como que eu vou estabelecer uma conduta com essa criança se eu não entendo o perfil?
Eu preciso entender o perfil dessa criança, tá? Eu preciso entender todas essas manifestações que acontecem. Quando eu tenho aqui, dentro do TOD, onde o ambiente ele é também um causador, também traz situações que vai facilitar com que essa criança desenvolva todo esse processo, então nós precisamos entender que nós também temos que agir na família, temos que agir naquele grupo social que traz toda essa referência e que traz essas situações, tá? Gente, eu confesso para vocês que transtorno opositor desafiador é um dos maiores desafios nós, enquanto técnicos, para trabalhar, tá? Porque além de você ter que entender toda essa essência do transtorno opositor desafiador, você precisa muito trabalhar a sua condição enquanto terapeuta neste processo de intervenção. Porque você vai trabalhar com situações comportamentais que, de certa forma, vai agir, vai interferir na sua condição de eu. E você tem que estar muito preparado, profissional. Você precisa estar muito preparado para perceber que aquilo ali não está atingindo a você. É uma situação de comportamento que nós precisamos entender. Nós temos que entender a situação de como que acontece para poder estabelecer o quê? Estratégias, condutas de trabalho, condutas de intervenção. Então, aqui tem uma grande ideia. Em vez de você estar apontando para a criança o tempo todo com TOD, situações que elas precisam falar, ficar naquela situação de verborréia, falando, gente, coloque-se disponível, tá? Vamos fazer da forma, o que você acha da gente estar juntos resolvendo isso? Você vai conseguir, eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Tudo isso faz uma grande diferença, o quanto nós, enquanto técnico, enquanto família, vai fazer essa diferença nesse processo, tá bom? Então, solução colaborativa é outra estratégia. Outra questão aqui, treinamento cognitivo de habilidades de resolução de problemas, gente, tá? É outra estratégia. A gente treina essas questões do conhecimento, do uso de habilidades para resolução de problemas. Eu tenho um problema X, eu tenho uma situação dessas inadequada, tá? E quais são as maneiras positivas de responder essas situações estressantes, né? Aquilo que é muito perturbador para essa criança. Então, nós temos lá, vamos fazer esse treinamento, a gente trabalha com várias dicas, várias solicitações. Aqui hoje vem algumas questões para vocês, tá? Dentro da pós, gente, lá de psicopedagogia, vocês vão ter essa disciplina, como eu falei para vocês, onde são 8 horas aula, tá? Onde a gente vai falar desde a questão do diagnóstico, nós vamos aprofundar esse diagnóstico, nós vamos entender essa perspectiva, nós vamos entender situações de intervenção, tá? Então, como fazer? Um dos grandes trabalhos que o Grupo Rema Educação traz também dentro da educação no nosso país, né, a nível internacional também, porque nós temos muitos alunos de fora do nosso país, é trazer, além dessa questão do conteúdo teórico, científico, a prática. O que fazer com ele? O que dizer através deste cenário, desta condição? O que eu preciso fazer? Isso é extremamente importante, gente. Nós precisamos trabalhar com a questão de praticidade. Nós temos que ser práticos, porém, baseados em condição científica, para que dê, de certa forma, que a gente consolide este processo. Hoje, nós sabemos que nós temos práticas baseadas em evidência que nos permeiam condições necessárias de nós sermos efetivos. Não dá mais para perder tempo e a gente ficar no achismo. É preciso entender e compreender, acima de tudo, cada estratégia, cada prática baseada em evidência, cada situação que permeia este processo, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje no nosso país, até em termos de tradução
de livros, hoje vocês vão verificar aqui livros riquíssimos dentro da área, que a gente trouxe algumas sugestões, que vai estar lá no Telegram, daqui a pouco o Fábio vai mostrar para a gente, tá? Vocês vão ter ideias. São livros, gente, que são raros, tá? São difíceis. Você não tem muita literatura em relação ao transtorno opositor desafiador. Dá para contar nos dedos os livros que você tem. Nós, enquanto profissional, sai um livro lá, você vai lá e compra, porque não tem tanto material assim, porque é preciso pesquisar, é preciso trabalhar dentro dessas possibilidades, a gente precisa entender toda essa gama de estratégias que vai facilitar com que esses processos aconteçam, certo? Então, gente, trabalhar de forma positiva, reforço positivo, isso facilita o seu processo, intensifica habilidades funcionais que nós queremos com que essa criança trabalhe. E isso precisa, o psicopedagogo tem todo o conhecimento, vai aprender de como trabalhar com esse treinamento cognitivo, de trabalhar com essa perspectiva de habilidades de resolução de problemas, tá? Outro programa, tá, gente? Programas de habilidades sociais e programas escolares para ensinar crianças e adolescentes. Gente, para vocês terem uma ideia, programa de habilidades sociais. Habilidades sociais é uma prática baseada em evidência, tá? Nós precisamos entender todo esse know-how de habilidades, o que são essas habilidades sociais. Hoje nós temos livros, materiais, que trazem toda essa relação frente à habilidade social. Del Prete, uma das grandes autoras em relação a isso, traz hoje uma condição essencial para nós, de você poder avaliar, de você poder separar grupos de habilidades, grupos de interesse, de como fazer esse processo. Dentro da pós, vocês vão ter disciplinas, tá? Dentro de todo esse processo de intervenção em relação ao TOD, que a gente vai poder trabalhar. Aqui, para vocês terem uma ideia, estou falando do TOD especificamente, mas nós vamos trabalhar com programas de habilidades sociais. Aonde? No TEA, no TDAH, em relação às crianças com TOD, tá? Então, a gente trabalha com essas perspectivas, e isso também é importante, tanto na clínica quanto na escola, ter programas, tá? Que favoreçam esse desenvolvimento de ensinar crianças, de possibilitar aos adolescentes uma condição, uma experiência para ver o quanto é interessante a gente seguir uma regra, da gente facilitar. E isso é possível e é necessário quanto uma intervenção efetiva. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!